Olá! O programa OAB Nacional começa agora, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB Nacional acompanhou no TSE a apuração do segundo turno das eleições que definiu o novo presidente do Brasil. Presidente nacional da OAB ganha troféu Sancho Pança por se destacar na luta em defesa da ética, da moral e dos direitos da cidadania. Ordem participa da reunião do Prêmio Novare para julgamento de práticas concorrentes. E você vai ver também. Conheça as ações da OAB para aumentar a representatividade feminina dentro do sistema da entidade e em seus cargos diretivos. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. O Brasil definiu no último domingo o novo presidente da República. As eleições de 2018, que tiveram 2 turnos para a definição do presidente e também de governadores de alguns estados e do Distrito Federal, foram acompanhadas de perto pela Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, esteve na apuração e divulgação do total de votos ao lado de várias autoridades no Centro de Divulgação das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral. Chegou ao fim a campanha eleitoral de 2018. No último domingo, o Brasil acompanhou a apuração do segundo turno das eleições, que deu a Jair Bolsonaro, do PSL, a vitória sobre Fernando Haddad, do PT, na disputa para presidente da República. No Tribunal Superior Eleitoral, autoridades e ministros da Corte se reuniram para a contagem dos votos. A apuração dos votos, que definiu a vitória de Jair Bolsonaro como novo presidente da República, foi acompanhada pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. Em uma coletiva de imprensa, junto aos ministros do TSE, do STF e do Ministério Público, logo após a declaração sobre quem será o novo presidente da República, Cláudio Lamáquia parabenizou a sociedade brasileira pelo dia em que a democracia foi efetivamente exercida. Foram eleições duras, foram eleições difíceis, tivemos muito extremismo de direita, de esquerda, mas chegamos neste momento todos para comemorar o resultado das urnas. Aos novos presidente e vice do país, Lamáquia desejou sorte e deixou a Ordem dos Advogados do Brasil à disposição do governo para colaborar para a reafirmação da democracia no país. A eles queremos, em nome da OAB, desejar uma profícua gestão e queremos também nos colocar à inteira disposição do governo ora eleito para contribuir, para colaborar, acima de tudo, para que possamos, a cada novo momento, reafirmarmos a importância da nossa democracia, do nosso Estado democrático de direito. É hora de menos confronto. É hora de mais encontro, é hora de trabalharmos pelo Brasil. É isto que todos nós queremos, é isto que os brasileiros querem. Ele se disse honrado por ver o sistema de justiça atuar de forma harmônica no acompanhamento da apuração dos resultados. E aos eleitos, Lamáquia pediu serenidade, equilíbrio e ponderação no trato das questões do país. É isto que todos os brasileiros querem neste momento. Vencidos e vencedores precisam se respeitar. Os que venceram as eleições devem trabalhar pelo Brasil. E os que perderam a eleição também devem trabalhar pelo Brasil, mesmo que na oposição. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, saudou a todos os eleitores e eleitoras brasileiras que exerceram, segundo ela, o papel mais importante na democracia do país e fez um balanço das eleições. Saudação muito especial, esta sim, e ao final, aos eleitores e eleitoras brasileiros que compareceram às sessões de votação como protagonistas da festa maior da nossa democracia. Que as eleições ocorreram dentro da mais absoluta normalidade, com as intercorrências próprias e esperadas do processo eleitoral em país de dimensões continentais como o nosso. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, parabenizou a Justiça Eleitoral pelo seu papel de guardiã da democracia brasileira e a todos que contribuíram para o êxito dessas eleições.
Temos que nos orgulhar da nossa justiça eleitoral. É um valor que é exemplo para o mundo, mas esse exemplo de democracia está, antes de tudo, no seu maior ator, que é a soberania do povo brasileiro. O presidente nacional da OAB ganhou em uma premiação no Supremo Tribunal Federal o troféu Sancho Panza, oferecido pela Fundação da revista Justiça e Cidadania. Lamáquia recebeu a honraria por se destacar na luta em defesa da ética, da moral e dos direitos da cidadania. O prêmio organizado pela revista Justiça e Cidadania é oferecido a pessoas que tiveram notoriedade na luta em defesa da ética, da moral e dos direitos em 2018. O prêmio é em referência aos personagens do livro de Cervantes, que tinham como algumas de suas características a fidelidade e a lealdade. A honraria foi entregue ao presidente nacional da Ordem dos Advogados, Cláudio Lamáquia, condecorado com o prêmio Sancho Panza. O Prêmio Novari vem, ao longo dos anos, condecorando as melhores ações para o aprimoramento da justiça brasileira. E a OAB tem sido parceira no Inovari em todas as etapas. Na última semana, a entidade participou do julgamento dos trabalhos dos candidatos. Mais de 650 práticas estão concorrendo em diversas categorias ao Prêmio Novari deste ano. Advocacia, tribunal, juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e Justiça e Cidadania são as áreas que competem ao prêmio e que também concorrem ao destaque do ano, que tem como tema combate à corrupção. A OAB faz parte do grupo de 31 jurados que avalia os trabalhos concorrentes e no último dia 22, a comissão julgadora se reuniu para votar as melhores práticas. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou a relevância do tema escolhido como fundamental para o combate à prática de corrupção. Segundo ele, a corrupção retira os recursos fundamentais da sociedade. A categoria do Prêmio Inovari que mais teve inscritos este ano foi Justiça e Cidadania. Foram mais de 200 inscritos, em que podem concorrer práticas de toda a sociedade civil. Em seguida, está o Ministério Público, com mais de 100 iniciativas, seguida de Tribunal, com quase 90, a Advocacia também com quase 90, Juiz com pouco mais de 70 e Defensoria Pública com mais de 30. Entre as regiões que tiveram maior número de inscritos está o Sudeste com quase 200, seguida da Nordeste também com quase 200, Centro-Oeste com pouco mais de 100, Sul e Norte com quase 100 inscritos. Os finalistas serão avisados pela coordenação do prêmio para a participação na cerimônia de premiação, que acontecerá em dezembro no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço na sociedade e na Ordem dos Advogados do Brasil isso não é diferente. Ao longo de sua história, a OAB tem sido marcada pela participação feminina, mas nada como nessa atual gestão em que o número de mulheres como conselheiras federais, presidentes de comissões e em cargos diretivos aumentou de forma significativa. E a tendência é que esse número cresça cada vez mais, já que a partir de 2021 será obrigatória a formação de chapas eleitorais com no mínimo 30% de mulheres. A participação feminina no direito brasileiro é mais antiga do que se imagina. As mulheres advogadas trouxeram à área jurídica mais sensibilidade e justiça à aplicação das leis. A representatividade feminina começou em 1899 com Mirtz Gomes de Campos, a primeira mulher advogada do Brasil. Já no século XX, em 1962, a OAB nomeou sua primeira conselheira federal, Maria Rita Soares de Andrade, que posteriormente se tornaria a primeira juíza federal do Brasil. Nos anos 80, durante a 12ª Conferência Nacional da OAB, foi apresentado de forma inédita o primeiro painel sobre temas relacionados ao direito das mulheres advogadas. Na década seguinte, em 1995, o Conselho Federal da Ordem elegeu sua primeira diretora, Maria Beatriz Silveira de Magalhães, que ocupou o cargo de secretária-geral adjunta.
Apesar da ordem ser um elemento estimulador ativo da participação das mulheres desde muito cedo, foi apenas no século XXI que foi criada a primeira Comissão Nacional da Mulher Advogada, presidida pela conselheira federal Maria Avelina Imbiriba Resquete. A atuação inclusiva da OAB já vem ocorrendo ao longo dos anos. Porém, foi nessa atual gestão que mais se observou na história da Ordem a participação de mulheres advogadas em cargo de conselheiras federais, de presidente de comissão e de cargos diretivos. Em 2014, a OAB aprovou que em suas eleições internas, as chapas atendam no mínimo de 30% e no máximo de 70% de cada sexo em cargos diretivos na Ordem. Mas somente em setembro passado foi determinada a obrigatoriedade da norma. A mudança no regulamento garante uma maior representatividade feminina em todos os órgãos diretivos da entidade. Este é um momento histórico para a advocacia e para a OAB e uma importante conquista para as advogadas na busca da igualdade de gênero. Segundo Eduarda Mourão, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a representatividade feminina na ordem em cargos diretivos sempre foi objetivo do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, implementado desde 2016 em todo o país. Agora, com data marcada para a aplicação da nova norma, essa participação se ampliará em todo o sistema da entidade. Estamos falando em mulheres advogadas participando de diretoria de subseções, diretoria das seccionais e também do Conselho Federal. Até então, havia a não obrigatoriedade desta participação da mulher advogada por conta do texto anterior do artigo 131 do Regulamento Geral. Agora, nós temos a total condição de levarmos cada vez mais mulheres para compor o sistema OAB. Ela acrescenta que a realidade difere de uma seccional para outra, gerando a necessidade da criação de políticas afirmativas que estimulem a participação cada vez maior das mulheres advogadas no sistema OAB. Nós temos que ter mecanismos, políticas afirmativas que possam proporcionar de maneira gradativa para que esta mulher advogada sinta-se motivada, venha participar do sistema, se mantenha unida em redes através das comissões da mulher advogada e dentre demais comissões que existem dentro do sistema, os cargos diretivos que agora é possível. Então, nós estamos falando de inúmeras situações onde esta mulher advogada certamente receberá portas abertas e poderá trazer a sua visão, o seu olhar feminino para dentro da instituição. Um dos fatos históricos que marcam a atuação da OAB em favor das advogadas foi a indicação da medalha Rui Barbosa pela primeira vez a uma mulher. A agraciada foi a conselheira federal e ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Cléia Carpe. Eleita por unanimidade pelo Conselho Federal, é a primeira mulher homenageada com a medalha em 86 anos. A conselheira atua há mais de 30 anos na área de direito e, desde muito jovem, foi atuante em sua caminhada na advocacia em prol de uma sociedade mais justa. Foi a primeira mulher a assumir a presidência da seccional da OAB Rio Grande do Sul e, por 2 mandatos, atuou como conselheira federal representando o Estado. Hoje é decana da OAB Nacional. Para ela, a participação das advogadas tem sido decisiva nos quadros da entidade e acredita que essa realidade é só o começo. Embora todo o empenho das administrações da Ordem, dos dirigentes da Ordem, com todas essas iniciativas que foram tomadas e mais essa conscientização política e institucional da mulher advogada, como destinatária e autora do caminho da Ordem, não é destinatária só, ela é agente também de transformação social, política e econômica, não só da Ordem, mas também para uma sociedade mais justa e igualitária. A mudança na regulamentação, que exige os 30% de representação feminina, é uma grande vitória para as mulheres advogadas. Contudo, as regras só passarão a vigorar a partir das eleições de 2021, respeitando o princípio da anualidade. Entretanto, é inegável a importância do protagonismo dessas mulheres na OAB, que trouxe à entidade uma quebra de paradigmas, mais democratização e igualdade de gêneros. Queremos uma OAB mais igualitária e, para isso, estamos trabalhando. Advogadas Unidas, OAB fortalecida.
Já estão abertas as inscrições para o curso de extensão à distância sobre gestão e direito da saúde, direito de energia e sustentabilidade e direito educacional. Os cursos são resultado da parceria entre a OAB Nacional, por meio da Escola Nacional da Advocacia, e o SAT Educacional. As aulas começam no dia 30 de novembro. A advocacia e estagiários de direito têm descontos de 15% na matrícula. Informações no site do SAT Educacional. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, e o presidente da OAB do Espírito Santo, Homero Mafra, visitaram o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Sérgio Luiz Teixeira da Gama, para debater pautas relacionadas à advocacia do Estado. No encontro, o desembargador atendeu ao pedido da Ordem dos Advogados para que os magistrados possam receber os integrantes da advocacia. O Fórum Nacional de Educação Jurídica da região Centro-Oeste está com inscrições abertas. O encontro acontece no dia 9 de novembro, no auditório da OAB de Goiás. Serão abordados vários temas sobre ensino jurídico brasileiro contemporâneo. O evento é gratuito. Você já pode marcar na agenda. No dia 8 de novembro, o Conselho Federal vai realizar o Congresso Anticorrupção e Compliance, a ação da ordem e a atuação do advogado. Serão 4 painéis discutindo várias questões do tema. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela página oficial do evento. Outro grande evento organizado pela Ordem acontece no dia 7 de novembro. É o 2º Congresso Internacional de Direito Agrário e Agronegócio. As inscrições são gratuitas e encontram-se abertas no site do evento. A programação traz 5 painéis com os principais tópicos do setor. Mais informações no site do evento. São Paulo vai sediar a primeira Conferência Nacional de Arbitragem. Com vagas limitadas, as inscrições ficam abertas até o dia do evento, 9 de novembro. 4 painéis de discussão vão debater os principais assuntos da arbitragem no Brasil. Informações sobre valor de inscrição, palestrantes e local você encontra na página da Central de Eventos da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, sempre preocupada em defender os direitos dos cidadãos, vem trabalhando para garantir que eles sejam respeitados. E tem sido assim quando o assunto é o direito do consumidor. Isso porque, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o consumo das famílias brasileiras representou 63,4% do produto interno bruto do país só no ano passado. Isso quer dizer que o direito consumerista regulou quase 2/3 de todas as relações econômicas no território nacional. Por isso, a OAB, ao longo da sua atual gestão, tomou várias medidas para assegurar, por exemplo, que as agências reguladoras cumpram sua função de disciplinar o mercado e defender os direitos dos consumidores. A OAB, por meio da sua Comissão Especial de Defesa do Consumidor, tem como objetivo prioritário a defesa das garantias consumeristas e a repressão ao abuso nas relações de consumo. Ao longo da atual gestão, a entidade tomou algumas medidas para assegurar que as agências reguladoras cumprissem a sua função de disciplinar o mercado e defender os direitos dos consumidores. Entre elas estão a defesa jurídica contra a cobrança abusiva das operadoras de plano de saúde que cobravam 40% do valor nos procedimentos como consultas médicas e exames. A OAB entrou com um pedido de liminar por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental e o Supremo Tribunal Federal acabou por suspender a norma. Outra ação na qual a OAB denunciou ao STF foi a falta de correção da tabela do imposto de renda. A entidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e solicitou a correção da tabela do IR pelos índices da inflação. Um dos casos bem representativos da entidade foi no caso da Anatel. A empresa tentou implementar um modelo de franquia limitada de internet, com cobrança de taxa extra para a continuação da prestação do serviço. O Conselho Pleno da OAB aprovou por unanimidade a adoção de medidas no pedido de afastamento do então presidente da Anatel, João Rezende, que acabou renunciando.
Outra batalha da Ordem que ainda segue na luta é a interrupção da taxa extra de cobrança das bagagens pelas companhias aéreas. Desde que a autorização da cobrança foi anunciada pela ANAC, a OAB tem trabalhado para revogar essa medida que considera abusiva e lesiva aos direitos dos consumidores. A entidade entrou com um pedido de liminar solicitando a suspensão do aumento da taxa até que seja julgada a legalidade da cobrança. A OAB já realizou também 2 blitz nacionais em aeroportos do país com o intuito de combater essas medidas arbitrárias. Para assegurar as garantias do consumidor e trabalhar para evitar retrocessos jurídicos e sociais, as ações da OAB seguem firmes. Sua recente atuação inclui o Manifesto por uma Infância Livre na publicidade comercial, a campanha do Mero Aborrecimento Tem Valor e o Manifesto pelo Fortalecimento e uma Política Nacional de Defesa do Consumidor. A biblioteca digital é um dos diferenciais do site da OAB, que busca sempre inovar e facilitar o atendimento ao público. São dezenas de livros que podem ser acessados de graça e advogados filiados à OAB possuem acesso exclusivo a algumas publicações. Criada em 2014, a Biblioteca Digital da OAB surgiu da necessidade de tornar mais fácil e rápido o acesso à literatura da advocacia. A Biblioteca Digital tornou-se um ambiente de pesquisa para a advocacia e também para a sociedade. Isso porque o acervo possui 194 títulos, sendo que 101 deles têm acesso livre e há previsão de mais literaturas entrarem para a coletânea ainda este ano. A plataforma da Biblioteca Digital é intuitiva, ágil e pode ser acessada com facilidade por computadores, tablets e smartphones, de qualquer lugar e a qualquer hora. Alguns acervos precisam de cadastro e carteira nacional da OAB, mas alguns podem ser baixados assim, de maneira rápida e fácil. A acessibilidade foi uma das preocupações na construção da Biblioteca Digital, para que todos tenham acesso. Para isso, foram criados recursos como a conversão de texto para voz e a conversão de texto para libras. E assim, a Biblioteca Digital tem um acesso bem maior. O acervo reúne várias editorias, como os Anais das Conferências da Ordem, revistas do Fórum dos Direitos Trabalhistas, códigos de várias áreas da advocacia e diversas editorias de direito. Os livros podem ser baixados e usados, respeitando as normas internacionais de preservação dos direitos autorais. Desta forma, quem acessa a Biblioteca Digital da OAB tem contato com um acervo vasto e atualizado constantemente. O programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.